Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. É uma alegria muito grande ter você aqui no canal Horizonte da Fé, onde meditamos juntos na palavra viva de Deus, aquela que tem poder para transformar, curar e restaurar vidas. Hoje vamos refletir sobre uma verdade poderosa. A palavra de Deus nunca volta vazia, nunca retorna sem cumprir aquilo para o qual foi enviada. Quantas vezes nós ouvimos uma promessa do Senhor e ficamos ansiosos esperando o cumprimento dela? Às vezes o tempo passa, as circunstâncias mudam e parece que nada está acontecendo. Mas há algo que você precisa guardar no coração. Quando Deus fala, a sua palavra se torna um decreto eterno. Ela não depende das condições humanas, do tempo ou das circunstâncias. Ela é viva, eficaz e cumpre o propósito para o qual saiu da boca do Senhor. O versículo base para a nossa reflexão de hoje está em Isaías 55, versículos 10 e 11, que dizem assim: Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Veja que comparação maravilhosa. A palavra de Deus é como a chuva que cai sobre a terra. Ela vem com um propósito: regar, fertilizar e gerar vida. Quando a chuva cai, pode parecer que apenas molhou o chão. Mas por baixo da terra há algo acontecendo. A semente está sendo despertada, as raízes estão se fortalecendo, a vida está brotando. Assim é com a palavra do Senhor. Mesmo quando você não vê nada acontecendo, algo está germinando no invisível. Talvez você tenha ouvido uma promessa de Deus há muitos anos. Pode ter sido através de uma profecia, de uma leitura bíblica, ou mesmo de uma palavra que tocou o seu coração. E talvez você tenha se perguntado: será que Deus se esqueceu de mim? Será que aquilo ainda vai acontecer? Hoje o Espírito Santo quer te lembrar. Deus nunca esquece o que prometeu. O que Ele falou, Ele cumprirá, no tempo e da forma perfeitos. A palavra do Senhor é como uma semente lançada no solo do coração. Às vezes ela precisa de tempo para germinar, crescer e dar frutos. Deus não trabalha na pressa humana. Ele trabalha na exatidão do propósito. Ele conhece o momento certo em que o fruto deve aparecer. Pense em José no Egito. Quando ele recebeu o sonho de Deus, parecia algo distante, quase impossível. Foi traído, vendido, esquecido. Mas o que Deus havia falado se cumpriu exatamente como prometido. Porque a palavra que sai da boca de Deus não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de quem a pronunciou. Há pessoas que estão desanimadas porque ainda não viram resultado. Mas saiba, a palavra que foi liberada sobre a sua vida não perdeu o poder. O tempo não apaga o decreto divino. Mesmo que as coisas pareçam contrárias, a palavra continua ativa, viva, operando. Deus não fala por falar. Quando Ele libera uma palavra, é porque há um propósito eterno por trás dela. E ainda que leve tempo, ainda que o vento sopre ao contrário, o que Ele disse vai acontecer. O inimigo tenta colocar dúvida, tenta fazer você desistir, tenta roubar a semente da fé. Mas aquele que confia na palavra permanece firme mesmo em meio às tempestades. E é essa firmeza que o leva a viver o cumprimento das promessas. Por isso, meu irmão e minha irmã, guarde a palavra, alimente-se dela. Não duvide, mesmo quando não vê nada, porque no tempo certo ela vai florescer. A palavra de Deus não é como a palavra dos homens. Os homens prometem e falham, mudam de ideia, esquecem. Mas Deus é fiel, imutável, soberano. Quando Ele fala, a criação obedece. Quando Ele ordena, o impossível se torna realidade. Em breve, você vai olhar para trás e perceber que tudo o que Deus disse se cumpriu, e que o tempo de espera foi apenas o terreno onde Ele fez crescer a sua fé. Então continue crendo, continue confiando, porque a palavra de Deus nunca volta sozinha. Ela sempre retorna com frutos, com resultados, com testemunhos. Quando Deus fala, não é apenas uma mensagem, é uma manifestação do próprio poder dele. A palavra do Senhor é viva, é o próprio Cristo em ação. João 1:1 declara: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Isso significa que a palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo, e quando ela é liberada, algo sobrenatural acontece. Por isso, toda vez que você ouve a palavra, você está diante do poder criador de Deus. Lembra quando ele disse, haja luz? E a luz passou a existir. Deus não precisou usar ferramentas ou estratégias humanas. Ele apenas falou. A palavra saiu de sua boca e o universo se formou. Esse mesmo poder ainda está ativo. A palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida tem o mesmo poder criativo que deu origem ao mundo. Talvez você esteja enfrentando um deserto, uma situação em que tudo parece seco, estéril, sem saída. Mas quando Deus libera uma palavra, até o deserto floresce. Ele transforma o chão árido em fonte de águas vivas. Não importa o cenário, porque o que determina o resultado não é o ambiente, é a palavra que foi lançada. Há momentos em que Deus fala e parece que nada mudou. Mas lembre-se, a palavra já começou a agir. Assim como a chuva que cai e precisa de tempo para penetrar o solo, a palavra precisa de tempo para produzir o seu fruto. Às vezes Deus trabalha no silêncio, mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. É no silêncio que a semente está germinando. É ali que o milagre está sendo preparado. Muitas vezes, Deus quer que você aprenda a confiar, mesmo sem ver. Ele quer que você segure firme o que ouviu, mesmo quando as evidências dizem o contrário. Porque quem confia na palavra permanece inabalável. E há algo muito importante: a palavra só frutifica em corações que creem. É como Jesus explicou na parábola do semeador. A semente é a palavra, e o solo é o coração. Se o seu coração estiver aberto, receptivo e cheio de fé, a palavra vai criar raízes profundas e dar frutos abundantes. Mas se houver dúvida, medo ou incredulidade, o inimigo tentará roubar a semente antes que ela cresça. Então pergunte a si mesmo, como está o seu coração hoje? Você ainda acredita nas promessas que Deus te fez? Você ainda se alimenta da palavra todos os dias? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve e medita nela, mais fortalecido espiritualmente você se torna. Não permita que as circunstâncias façam você duvidar do que Deus falou. O tempo pode passar, mas a palavra permanece. O céu e a terra podem mudar, mas o que o Senhor disse continua firme. E quando chegar o tempo certo, o que parecia impossível vai acontecer diante dos seus olhos. Talvez você tenha chorado, esperado, se cansado de tentar entender o porquê de certas coisas. Mas o Espírito Santo quer que você descanse no hoje, confiando no amanhã. Porque a palavra não está parada. Ela está se movendo, abrindo caminhos, mudando situações, preparando o terreno para o cumprimento da promessa. E quando ela se cumprir, todos verão que foi Deus quem fez. A sua vitória será testemunho vivo de que a palavra de Deus não volta vazia. Então, enquanto você espera, declare a palavra. Fale sobre ela. Profetize sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro. A palavra que sai da sua boca, quando alinhada à vontade de Deus, tem poder para mudar destinos. Por isso, não guarde silêncio. Use a sua voz para liberar fé. Porque quando você fala com base na palavra, o céu se move a seu favor. Antes de continuarmos, quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Escreva um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de fé. Assim, você ajuda o canal Horizonte da Fé a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Agora, vamos seguir firmes na presença de Deus, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que cada promessa de Deus foi cumprida no tempo exato. Nenhuma delas caiu por terra. O Senhor nunca falhou em sua palavra. Ele é fiel do princípio ao fim. Pense, por exemplo, em Abraão. Deus prometeu a ele um filho, mas a promessa parecia impossível. A idade avançada, o ventre de Sara estéril, as circunstâncias totalmente contrárias. Mas Abraão creu. Ele acreditou naquilo que o Senhor disse, mesmo quando não havia motivo humano para acreditar. E o resultado foi que a promessa se cumpriu. Isaque nasceu, e o plano de Deus se estabeleceu. Abraão entendeu um segredo que muitos ainda não compreendem. A palavra de Deus não depende da lógica, mas da fé. O impossível se torna realidade quando a palavra é recebida com confiança.
Outro exemplo é o povo de Israel. Deus prometeu que os tiraria da escravidão do Egito e os levaria a uma terra de abundância. Demorou, sim. Foram anos de espera, lutas e provações. Mas cada palavra que Deus havia dito a Moisés se cumpriu, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para a realizar. E é assim também na sua vida. O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Deus não esqueceu o que te prometeu. A palavra que saiu da boca dele está trabalhando nos bastidores, movendo situações, preparando pessoas, abrindo portas, alinhando tudo para o momento perfeito. Muitas vezes, o que Deus te prometeu envolve outras pessoas, outros lugares, outros tempos. E Ele está orquestrando cada detalhe. Você pode não ver, mas o céu está em movimento. A palavra de Deus é como uma semente que germina no silêncio, mas floresce na hora certa. E quando ela floresce, tudo muda. A dor se transforma em testemunho. O pranto se converte em alegria. O deserto dá lugar a rios de vida. A palavra de Deus não volta sozinha, porque ela sempre leva consigo o cumprimento da promessa. O que Deus falou vai frutificar. E quando isso acontecer, você entenderá que cada lágrima, cada espera, cada oração fizeram parte do processo de amadurecimento da sua fé. Talvez hoje você se sinta cansado, achando que nada mais vai acontecer. Mas lembre-se, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, vai cumprir. Você pode até não saber como, mas o como pertence a Deus. O seu papel é crer, esperar e continuar fiel. Porque no momento em que o cumprimento chegar, você verá que Deus nunca deixou de trabalhar a seu favor. A palavra de Deus é eterna. Ela atravessa gerações, vence barreiras e chega exatamente onde precisa chegar. Quando o Senhor diz algo, nada pode impedir o cumprimento. Nenhuma muralha é alta demais, nenhum mar é largo demais, nenhum coração é duro demais. Porque quando Deus fala, até o impossível obedece. Se hoje você sente que está vivendo um tempo de silêncio, lembre-se, a palavra que foi liberada sobre a sua vida ainda está ecoando no céu. E a qualquer momento, ela vai se manifestar na terra. Não desista. Não pare de crer. Continue regando essa semente com oração, fé e obediência. A palavra vai cumprir o seu propósito, e o resultado será maior do que você imagina. E quando isso acontecer, você entenderá que a palavra de Deus nunca volta sozinha. Ela sempre retorna acompanhada de milagres, vitórias e transformação. O que Deus te prometeu não é apenas sobre o seu presente, mas também sobre o seu futuro. A palavra dele é eterna, e por isso, continua gerando frutos muito depois de ser pronunciada. A promessa que hoje parece distante será o testemunho que amanhã fortalecerá outras pessoas. Deus está escrevendo uma história através de você, e a palavra dele é o fio condutor que une cada capítulo. Por isso confie. Ainda que as circunstâncias gritem o contrário, ainda que as portas pareçam fechadas, a palavra do Senhor é mais forte do que qualquer obstáculo. Ela não falha, não se perde, não se esgota. E quando se cumpre, traz consigo a glória de Deus manifestada. Quando Deus fala, Ele não apenas promete algo, Ele cria um destino. A palavra dele é semente de vida, e toda semente plantada por Deus traz dentro de si o poder para se cumprir. Muitas vezes, nós olhamos para as promessas com os olhos humanos e não conseguimos enxergar o que está sendo formado. Mas a palavra é como uma construção espiritual invisível. Cada vez que você crê, ora e se mantém fiel, você coloca um tijolo nessa edificação. E quando ela estiver completa, Deus revelará o que estava preparando em silêncio. A palavra de Deus é criadora, não apenas informativa. Ela não vem apenas para te dar uma notícia. Ela vem para gerar algo novo dentro de você. Quando o Senhor fala, a fé desperta, a esperança renasce, a força retorna. Há momentos em que a palavra precisa te transformar antes de se cumprir. Deus não está apenas preparando a promessa, Ele está preparando você para recebê-la. O cumprimento da palavra não é apenas um destino, mas um processo de amadurecimento. Imagine se José tivesse se tornado governador do Egito logo depois de ter o sonho. Ele não teria sabedoria, nem maturidade para governar. O tempo entre o sonho e o trono foi o tempo em que a palavra o moldou, lapidou e o tornou capaz de viver o propósito.
assim também é com você. Há uma promessa, há uma palavra sobre a sua vida. E talvez o tempo esteja se estendendo, não porque Deus esqueceu, mas porque Ele está te moldando para o cumprimento. Ele está fortalecendo o seu caráter, ensinando você a depender dEle, preparando o seu coração para administrar o que virá. A palavra de Deus não é apressada. Ela é perfeita. Ela vem na hora exata, nem antes nem depois, porque Deus sabe o momento certo em que o cumprimento vai te abençoar e não te destruir. Talvez hoje você esteja se perguntando, por que Deus ainda não fez? E a resposta é simples, porque Ele ainda está te preparando para o que vai fazer. A palavra de Deus não volta sozinha. Ela carrega consigo o tempo, o processo, as lições e, por fim, o cumprimento. A Bíblia diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o mais profundo da alma, separando o que é espiritual do que é emocional. Isso significa que antes de cumprir algo em volta de você, a palavra cumpre algo dentro de você. Deus fala para curar, confrontar, restaurar, alinhar. A palavra que te prometeu um futuro glorioso é a mesma que está te moldando para vivê-lo. E esse processo é a maior prova de amor de Deus, porque Ele não quer apenas te dar algo, Ele quer te transformar para que você seja digno de receber. A palavra que não volta vazia não é apenas uma promessa cumprida, é uma pessoa transformada. Quando você passa pelo processo e vê o cumprimento, você já não é mais o mesmo. Você entende o valor da espera, o poder da fé, a fidelidade de Deus. O cumprimento da palavra é o resultado de uma caminhada de fé. E, ao final, você não apenas recebe o que Deus prometeu, mas se torna uma testemunha viva da fidelidade do Senhor. Por isso, não reclame do tempo. O tempo é parte da promessa. Enquanto você espera, Deus está agindo. Enquanto você ora, Ele está movendo o invisível. Enquanto você confia, Ele está construindo algo que vai glorificar o nome dEle através da sua vida. E quando chegar o momento, será impossível negar que foi Deus quem fez. Todos verão o cumprimento da palavra, e o nome do Senhor será exaltado. Então confie no processo. Deus não se esqueceu de você. A palavra que saiu da boca dele ainda está em movimento. E quando ela retornar, virá com abundância, com frutos, com bênçãos que vão transbordar. A promessa vai se cumprir, e quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender que tudo valeu a pena. Há algo muito profundo em Isaías 55 que muitas vezes passa despercebido. O versículo diz que assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá sem regar a terra, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Isso significa que cada palavra divina carrega dentro de si o poder de gerar vida, de produzir resultados. Quando a chuva cai, ela não escolhe onde vai cair. Ela alcança o solo, a montanha, o vale, o campo seco e até o lugar esquecido. Assim também é a palavra de Deus. Ela alcança os corações mais duros, as situações mais impossíveis, os lugares onde ninguém acredita que algo pode florescer. Deus tem prazer em agir onde ninguém espera. Ele faz questão de mostrar que a sua palavra é suficiente. Não importa se o ambiente é hostil, se o terreno parece árido. Quando a palavra é lançada, ela tem poder para transformar tudo ao redor. E é isso que o Espírito Santo quer que você entenda. A palavra liberada sobre a sua vida está trabalhando mesmo quando você não vê nada acontecendo. Às vezes, a chuva cai durante a noite, quando todos estão dormindo. E no dia seguinte, o campo amanhece verde, cheio de vida. Assim é com a promessa de Deus. Talvez você não veja o processo, mas verá o resultado. Deus está regando as sementes que Ele plantou em você. E essas sementes são as promessas, os planos, as palavras que Ele declarou sobre o seu futuro. A palavra do Senhor não apenas cumpre o que foi dito, mas também transforma quem a recebe. Enquanto ela age no exterior, ela também trabalha no interior. É como se Deus estivesse preparando simultaneamente o ambiente e o coração. Muitas pessoas pensam que a palavra de Deus é apenas algo para ser ouvido, mas ela precisa ser vivida. Ela é uma semente que deve ser cultivada com fé e paciência. Você precisa continuar acreditando, mesmo quando o terreno parece seco. E há uma verdade linda nisso. A palavra nunca volta vazia, porque sempre encontra o seu propósito. Mesmo quando não se cumpre da forma que imaginamos,
ela cumpre exatamente o que Deus planejou. Talvez você esperasse um caminho e Deus abriu outro. Talvez você orou por uma porta e Ele fechou. Isso não significa que a palavra falhou. Significa que ela prosperou da forma que Deus quis. Porque o cumprimento da palavra é conforme o propósito de Deus e não conforme o nosso desejo. Quando entendemos isso, o coração encontra descanso. Porque passamos a confiar não no que queremos, mas no que Deus sabe ser o melhor. Deus não erra. Ele não fala por impulso. Não muda de opinião, não volta atrás em suas promessas. Quando Ele diz que vai fazer, pode parecer demorado, mas vai acontecer. A palavra de Deus é eterna, firme e imutável. E o mais incrível é que ela nunca retorna sozinha. Quando ela volta para Deus, ela traz consigo o resultado, o fruto, o cumprimento. A palavra que foi enviada sobre a sua vida está voltando. Está voltando com vitória, com transformação, com milagres. Está voltando com o testemunho que vai edificar muitas vidas. Por isso, não perca a fé agora. Continue regando o que Deus plantou. Continue orando, declarando, crendo. Porque o tempo da colheita está chegando. Deus não se esqueceu de nenhuma palavra que Ele liberou sobre você. Cada promessa está registrada no céu. E quando Ele olhar e ver que o tempo chegou, a palavra vai se manifestar com poder. E você entenderá que nenhuma lágrima foi em vão. Nenhum tempo de espera foi desperdiçado. Tudo estava sendo preparado para o momento em que a palavra voltaria carregada de bênçãos. Quando o cumprimento chegar, o seu coração vai se encher de alegria. E você testemunhará para o mundo que o que Deus fala, Ele cumpre. E cumpre de forma perfeita. Então permaneça firme. Continue alimentando a sua fé. Porque o que está vindo é maior do que o que você imaginou. A palavra vai voltar. E ela trará com ela o resultado da fidelidade de Deus. Existem momentos em que Deus permite que a palavra que Ele liberou sobre nós pareça distante, apenas para testar o quanto confiamos nele. É nesse tempo de espera que a fé é provada, purificada e fortalecida. A palavra não falha, mas muitas vezes o processo exige paciência e perseverança. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que receberam uma promessa e tiveram que esperar. Davi, por exemplo, foi ungido rei ainda muito jovem, mas levou anos até que a palavra se cumprisse. Nesse tempo ele foi perseguido, viveu em cavernas, enfrentou traições e momentos de solidão. Mas em todo o tempo, a palavra de Deus o sustentava. Cada desafio que Davi enfrentou fazia parte da preparação para o trono. A palavra o mantinha de pé, lembrando-o de que Deus não havia se esquecido. E quando finalmente a promessa se cumpriu, Davi entendeu que tudo o que viveu foi necessário para torná-lo um homem segundo o coração de Deus. Talvez você esteja nesse tempo de espera, sem entender o motivo de certas coisas, sem compreender o porquê dos atrasos. Mas saiba, Deus não esqueceu a promessa. A palavra está viva e ela ainda está se movendo. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O tempo que parece vazio é o tempo em que Ele trabalha de forma invisível, alinhando tudo para o momento perfeito. Há uma diferença entre promessa e cumprimento e entre promessa e processo. A promessa é a semente, o processo é o tempo de crescimento e o cumprimento é a colheita. Não há como colher sem passar pelo processo. E muitas vezes, Deus usa o processo para remover de nós o que impede a palavra de frutificar plenamente. Ele trabalha o nosso interior, molda o nosso coração, nos ensina a depender dele. Porque o cumprimento da palavra não é apenas sobre o que Deus vai te dar, mas sobre quem você vai se tornar no caminho até lá. A palavra de Deus é viva, e quando ela é plantada em nós, ela nos transforma. Mesmo que você ainda não veja o resultado exterior, algo dentro de você já está mudando. A fé está crescendo, a confiança está sendo edificada e o caráter está sendo moldado. Lembre-se, quando a chuva cai, ela não apenas molha o solo, ela também limpa o ar, purifica, renova o ambiente. Assim é com a palavra. Quando ela vem, ela muda tudo ao redor e tudo dentro de nós. Você pode estar olhando para uma área da sua vida que parece morta, mas se Deus liberou uma palavra, há vida ali. Mesmo que tudo pareça sem esperança, o poder da palavra é capaz de ressuscitar o que estava perdido. Foi assim com Lázaro. Jesus disse apenas: Lázaro, vem para fora. E a palavra saiu. Aquela declaração simples atravessou o túmulo
rompeu o silêncio da morte e trouxe vida novamente. Porque a palavra de Deus não tem limite. Ela entra onde ninguém pode entrar e faz o impossível acontecer. Por isso, não duvide do poder da palavra. O mesmo Deus que falou com Abraão, com Moisés, com Davi e com os profetas, é o mesmo que fala com você hoje. E ele continua fiel. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida ainda está ativa. Ela não expirou, não perdeu validade, não foi esquecida. Deus continua velando sobre ela, cuidando para que se cumpra no tempo exato. O tempo de Deus nunca se atrasa. Ele age com precisão. E quando a promessa se cumprir, você vai entender por que precisou esperar tanto. Porque Deus sempre prepara algo maior do que pedimos. Então, confie. Não olhe para o tempo. Olhe para o Deus do tempo. Ele é o dono da promessa. E o que ele começou vai terminar. O Senhor está dizendo ao seu coração: a minha palavra não falhou. Eu estou trabalhando. O que eu disse vai se cumprir. E quando o cumprimento chegar, você vai perceber que cada segundo de espera valeu a pena. Porque a palavra de Deus nunca volta sozinha. Ela sempre retorna acompanhada da vitória. A palavra de Deus é eterna, e isso significa que ela ultrapassa o tempo, as estações e até as limitações humanas. Quando o Senhor fala, a sua palavra atravessa gerações, alcança corações e produz resultados até em lugares onde você nem imagina. Quantas vezes uma simples leitura bíblica tocou profundamente o seu coração? Quantas vezes uma pregação ou uma promessa reavivou a sua fé? Isso é a prova de que a palavra de Deus é viva e continua agindo hoje. Ela não se limita a um momento. Uma palavra que Deus liberou há anos ainda pode estar produzindo frutos hoje. E o mais lindo é que, às vezes, a palavra se cumpre em um tempo que nem esperávamos mais. A promessa de Deus não perde validade. O tempo humano pode mudar, mas o tempo de Deus é perfeito. Ele não esquece, ele cumpre. Quando Deus fala, ele planta uma semente eterna. E essa semente pode florescer a qualquer momento, mesmo depois de muito tempo. É como uma árvore que ficou silenciosa durante o inverno, mas que floresce na primavera. Assim é a palavra. Ela floresce quando chega o tempo certo. O que o inimigo tenta fazer é te fazer desistir antes do tempo. Ele tenta roubar a sua esperança, enfraquecer a sua fé, fazer você acreditar que Deus se esqueceu. Mas o inimigo é mentiroso e Deus é fiel. A palavra que foi liberada sobre você é como uma carta divina enviada do céu com destino certo. Ela não se perde no caminho. Ela vai encontrar o seu endereço espiritual, vai chegar até você e vai cumprir o que Deus determinou. E quando a palavra se cumpre, não é apenas você que é abençoado. Outras pessoas ao seu redor também são alcançadas. O testemunho do que Deus faz através da sua vida inspira, edifica e fortalece a fé de outros. Por isso, não subestime o poder da palavra que Deus liberou sobre você. Ela tem impacto eterno. Quando você crê, obedece e permanece firme, a palavra começa a frutificar de maneira sobrenatural. A Bíblia diz em Jeremias 1:12, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Isso significa que Deus é o primeiro interessado em ver a sua palavra acontecer. Ele mesmo vigia, ele mesmo garante, ele mesmo realiza. Nada nem ninguém pode impedir o que Deus determinou. Nenhum obstáculo, nenhuma força contrária, nenhuma oposição humana pode anular o plano do Senhor. A palavra dele é irrevogável. Se Deus prometeu libertar, ele vai libertar. Se prometeu curar, ele vai curar. Se prometeu abrir portas, ele vai abrir. Se prometeu restaurar, ele vai restaurar. Porque a palavra de Deus tem autoridade sobre tudo. Quando ela é liberada, ela muda destinos, restaura lares, transforma corações, ressuscita sonhos e dá esperança onde havia desespero. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você agora. Ele está reacendendo a chama da fé, lembrando você de que a promessa ainda está de pé. Não duvide. Não olhe para trás. Continue caminhando com fé, porque o cumprimento está a caminho. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Vai ver as promessas se materializando. Vai testemunhar que o Senhor é fiel em todo o tempo. E quando isso acontecer, você entenderá que a palavra de Deus nunca volta sozinha. Ela sempre volta com frutos, com resultados, com vida. Então guarde essa mensagem no seu coração. Cada vez que você lê, ouve e declara a palavra, algo se move no reino espiritual. Mesmo que os olhos naturais não percebam,
O céu está agindo. A palavra é viva. E onde ela chega, algo acontece. Meu irmão, minha irmã, talvez a palavra de Deus tenha sido lançada sobre a sua vida há muito tempo. E você ainda não viu o cumprimento. Mas hoje o Espírito Santo está te lembrando. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela nunca retorna sem antes cumprir o propósito pelo qual foi enviada. Pode ter demorado, pode ter doído, pode ter parecido impossível, mas se Deus disse, vai acontecer. Ele não falha, ele não esquece, ele não volta atrás. O que sai da boca de Deus carrega o poder da realização e nada pode impedir o cumprimento. Por isso, continue crendo, continue orando, continue guardando no coração aquilo que Deus falou com você. Mesmo que tudo pareça contrário, o Senhor continua no controle. A palavra de Deus é como a chuva que cai sobre o solo. Você não precisa ver o processo para saber que ela está regando. Mesmo quando o céu parece fechado, Deus está trabalhando. A semente está germinando, e no tempo certo, o fruto vai aparecer. E quando o cumprimento chegar, você não vai apenas ver a promessa realizada. Você vai sentir o coração transbordar de gratidão. Vai reconhecer que cada etapa do caminho tinha um propósito. E entenderá que Deus estava te preparando, te fortalecendo e te ensinando a depender unicamente dele. Porque a palavra de Deus não volta sozinha. Ela sempre volta acompanhada de testemunhos, de bênçãos, de milagres e de transformação. Agora, feche os seus olhos onde você estiver e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva, poderosa e verdadeira. Obrigado, Senhor, porque o que sai da tua boca nunca volta vazio. Obrigado porque, mesmo quando não entendemos, tu estás trabalhando, movendo, cumprindo o teu propósito em nossas vidas. Pai, renova hoje a fé deste teu filho e desta tua filha. Reacende no coração deles a chama da esperança. Faz com que eles se lembrem das promessas que um dia ouviram da tua parte e dá-lhes força para esperar com paciência, confiando que tudo acontecerá no teu tempo perfeito. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos todas as áreas da nossa vida que precisam do cumprimento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue nos fortalecendo, nos guiando e nos ensinando a permanecer firmes até vermos a promessa se realizar. E quando o cumprimento chegar, que o teu nome seja glorificado em tudo. Que cada testemunho, cada milagre, cada vitória seja um reflexo da tua fidelidade e do teu amor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir com muito carinho. Deixe o seu like neste vídeo, escreva um amém nos comentários e compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que a palavra de Deus nunca volta vazia. Aqui no canal Horizonte da Fé, todos os dias compartilhamos mensagens que fortalecem a fé e renovam a esperança. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho das notificações e venha caminhar conosco nesse propósito de fé e comunhão com Deus. Lembre-se, o que Deus falou vai acontecer. A palavra saiu da boca dele e ela vai prosperar naquilo para que foi enviada. A promessa está viva e no tempo certo ela voltará, não sozinha, mas acompanhada de tudo o que Deus preparou para você. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te faça viver o cumprimento de cada promessa da sua palavra. Até o próximo vídeo. E que a paz de Cristo permaneça sempre com você.